Posicionamento em rede social é importante? Não é importante para as oficinas mecânicas nos dias de hoje? O quanto é válido? As pessoas procuram as empresas realmente por rede social, por Instagram? Se a gente tem Instagram na nossa empresa, tem alguma forma da gente deixar a apresentação da nossa empresa lá no Instagram mais agradável, com a chance de trazer um profissionalismo ainda maior? Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em gestão de oficinas mecânicas, trabalho com mais de 40 oficinas mecânicas diariamente e hoje a gente vai estar aqui analisando o Instagram de uma empresa que a Paulo Maia Consultoria atende, né, que já é cliente aí da Paulo Maia Consultoria. É importante ressaltar, né, que esse produto, essa análise que a gente vai fazer aqui é um produto que a gente tem lá dentro da consultoria para oficinas mecânicas, né? Lá a gente trabalha finanças, produtividade, processos, recursos humanos, marketing e tudo que envolve gestão, vida real, dia a dia de oficinas mecânicas atendidas aí por todo o território brasileiro. Então, aqui hoje vamos fazer então uma análise de posicionamento digital, tentar trazer aqui algumas sugestões de melhoria que a gente pôde observar nessa empresa aqui. Bora lá. Bom, então é importante também ressaltar, né, que essa análise, né, técnica, profissional aqui, ela foi feita pelo Neto Amaral, né, o Neto Amaral que é responsável por toda a identidade estratégica da Paulo Maia Consultoria, de todas as empresas do Grupo Confiança, né, lá da Confiança Oficina, que é uma das nossas empresas, da Autotec Escola Profissionalizante, da Peça Peças Distribuidora. Então ele é responsável por toda a identidade visual do Grupo Confiança. Ele faz parte da minha equipe, né? Já desde o começo, de fato, da nossa história. E foi o Neto Amaral que trabalhou e fez essa análise técnica profissional aqui. Eu vou estar apenas interpretando ela aqui com você. Então, vamos lá. Olha só, analisando aqui o perfil do Centro Automotivo São Vicente, que é a empresa a qual a gente vai estar avaliando aqui, pontos importantes aqui que é bom a gente ressaltar, ó. Nicho claro e bem definido, ou seja, o Instagram aqui, ó, ele é muito claro que é um Instagram, está evidente aqui que é uma oficina mecânica, né? Então a comunicação aqui ela está muito assertiva com relação ao que a empresa faz, né? Bastante conteúdo em vídeos e reels, que o Instagram favorece o alcance. Então essa empresa, ó, nada daquelas artezinhas prontas, aquelas imagens padrões, né? Então é muito vídeo, é muito reels, isso é muito bom para a empresa, né? Mostra bastidores reais, ferramentas, diagnóstico, peça, isso gera credibilidade técnica. Então aqui, ó, está se fazendo aqui, ó, um diagnóstico, mostrando um trabalho de fato, mostrando a qualidade do produto que a empresa atende, mostrando treinamentos também, ó, que foi até trabalhado conosco aqui esses treinamentos, ó. Então aqui é outro ponto positivo, né, que gera muita credibilidade, a gente mostrando de fato o que a gente faz no dia a dia enquanto oficina mecânica. Porém, agora vamos lá para os pontos que a gente pode deixar aqui como sugestão, né? Olha só, bio vazia, né? Não aparece nenhuma bio abaixo do nome da empresa. Isso é uma oportunidade perdida. Por quê? Porque aqui na biografia é onde a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente faz, do que a gente é como empresa, qual é a nossa especialidade, o endereço, né, da empresa, enfim. Então, aqui a gente tem um primeiro ponto, né, que é uma biografia vazia. Inclusive, a gente pode pegar um exemplo aqui, ó, no próprio Instagram aqui da Paulo Maia Consultoria, lá, aqui, gente, ó, se falta processo, falta base, que é uma das maiores bandeiras, né, da Paulo Maia Consultoria. Aqui no nosso caso aqui, ó, no meu caso, eu coloquei o arroba das nossas empresas, né, para que quem chegue até a gente através aqui do link do Instagram possa conhecer ali as nossas empresas. Coloquei aqui um pouco da minha vida pessoal, lembrando que aqui é um profissional, né? Mas é importante, a gente decidiu também colocar quem é o Paulo Maia de alguma forma, né? Então tá aqui papai da Isabela e do José Pedro, professor, consultor e empresário, aqui seria alguma especialidade da própria oficina mecânica, né? E aqui, no caso das oficinas mecânicas, a gente coloca muito a questão do contato para o WhatsApp, né?
No nosso caso aqui, a gente colocou um link para levar para uma biografia, onde a gente tem ali os links dos cursos online, o link da consultoria, o link das próprias empresas. Mas falando de oficina mecânica, normalmente aqui a gente tem o link que leva para o WhatsApp da oficina mecânica, né? Então, aqui a ausência da biografia, né, é uma primeira sugestão que seria importante a gente estar colocando aqui, né? Então, olha só, especialista em diagnóstico eletrônico e motor e suspensão poderia ser uma primeira linha aqui, ó, se a empresa entender que ela é especialista, por exemplo, em diagnóstico eletrônico, aqui é só um exemplo, né? Localização, ou seja, bairro ou cidade aqui, ou as duas coisas, né? Horário de funcionamento é importante, tá? A gente está colocando isso aqui só para a gente poder. Tem empresa que trabalha aos sábados, tem empresa que não. Tem empresa que abre às 7 da manhã, tem empresa que abre às 8, tem empresa que abre às 9. Então, assim, é importante colocar ali a questão do horário, né? Se couber ali dentro, né? Mas normalmente é possível colocar. O link de WhatsApp que direcione, né? Para o link de WhatsApp da oficina mecânica, né? Para atendimento. E um CTA curto, né? Ou seja, agende seu horário, por exemplo, a gente pode colocar ali, agende seu horário e logo abaixo o link do WhatsApp da empresa. Isso seria importante a gente estar observando, né? E aqui a gente deixou até uma sugestão real, ó. Então, ó, Centro Automotivo São Vicente, com a chavinha ali, ó, diagnóstico eletrônico, motor, suspensão e revisão. O local, né, que aí no caso é o nome da cidade. Segunda a sábado, de 8 às 18, olha lá, de maneira bem resumida, ó, mas ficou muito claro aqui o horário de funcionamento e os dias que a empresa funciona. Agende seu horário, que seria o CTA, né? Aqui, ó. Então, aqui a gente colocou agende seu horário e talvez link do WhatsApp aqui a gente colocaria embaixo para que o cliente que chegar até a empresa pelo Instagram, que ele conseguisse ser direcionado ali direto para o WhatsApp da empresa. Aí, segundo ponto, ó, grid sem identidade visual. Então, vamos lá. Fotos muito diferentes entre si, closes de peças sujas de óleo, selfies, prints de tela, fotos de evento. Não há paleta de cor nem padrão de capa consistente. Sugestão, olha só. Definir 2 ou 3 cores fontes fixas para as capas do vídeo. Evitar postar fotos cruas de peça suja, sem contexto, sempre com legenda explicando o problema e a solução. Então, aqui o que a gente tem? É uma questão sobre identidade visual. Então, ó, aqui a gente tem muitas capas, né, do que realmente está sendo mostrado lá no vídeo. Isso é bacana, isso é importante, mas para algumas fotos e imagens seria importante a gente ter uma mesma linguagem de comunicação. Então, o que a gente poderia estar trabalhando? Aqui a gente tem uma questão, aqui uma foto branquinha, vamos ver o que é isso aqui. Ah, não, aqui também era realmente um vídeo. Então, ó, se fosse possível aqui, ó, a gente trazer uma uniformização de comunicação. Então, vamos pegar um exemplo aqui num outro Instagram. Olha só, se a gente for perceber aqui, ó, a gente tem ali, ó, quais são as cores aqui da Paulo Maia Consultoria, né? Preto, vermelho e branco, né? Então, se a gente descer aqui, ó, a gente vai perceber uma comunicação, ó, nada de amarelo, nada de azul, que a comunicação ela é projetada, desenhada toda numa mesma direção. Então, por mais que a gente está falando ó, de eventos diferentes, postagens diferentes, tonalidade da cor diferente, mas ainda assim, por exemplo, ó, meta batida aqui de junho, ó, se a gente pegar meta batida de maio, por exemplo, a gente vai ter ele numa cor diferente, ó, uma tonalidade vermelha um pouco diferente, mas ainda assim tudo dentro de uma mesma comunicação. Ó. Então, aqui, tirando os posts, no caso desse Instagram, que são posts realmente pessoais, a gente tem uma aproximação de tonalidade, de cor, ó, maior, e isso pode fazer diferença, pode trazer um up visual de apresentação da marca importante. Então, talvez seja importante a gente pensar aqui, ó, em uma para alguns perfis de postagem, algum tipo de capa, essa capa que a gente desenha ali, né, estabeleça 2 ou 3 cores, padrões
da empresa para que a gente possa trabalhar em cima dessas cores, né? E tentar não postar foto crua. Vamos tentar pegar aqui um exemplo de uma imagem crua aqui, quer ver? Aqui, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma imagem crua de um carro com 2 litros de aditivo, óleo, aqui, enfim. Trabalhamos com as melhores marcas de lubrificante. Aqui no caso é óleo de motor, ó. Então a gente tem aqui então, ó, um post com 2 fotos de óleo de motor. A foto ela tá bem fora do enquadramento, tá vendo? Ó? Ela tá uma foto quadradinha e na verdade, né, que poderia ser uma foto com um enquadramento melhor aqui. Aqui a gente tem uma outra foto aleatória também, ó, mas é uma foto de um câmbio só, lá, a gente nem colocou comentário e tal. Então seria importante a gente trazer uma mesma comunicação, né, para a gente poder ir uniformizando, ir trazendo uma questão mais harmoniosa, vamos dizer assim, enquanto apresentação aqui dos nossos posts. Depois, vamos lá para o passo 3 aqui, ó, falta de prova social, olha só. Não vi depoimentos de cliente, avaliações de antes e depois de veículos. Isso converte muito mais do que mostrar ferramenta nova. Olha que legal. Aqui, ó, no âmbito técnico, a gente tem uma qualidade de vídeo muito bacana mesmo. Porque os vídeos técnicos eles são importantes demais, né? Mas se a gente tem só os vídeos técnicos, a gente acaba parecendo que pode ser que seja um Instagram para outros mecânicos acompanharem. Então, assim, o cliente ele sabe da nossa qualidade, é importante mostrar que a gente conhece do que a gente está fazendo de fato, mas também talvez seja importante a gente não só mostrar que a gente conhece de mecânica. Se a gente consegue pegar, por exemplo, um antes e depois de alguma manutenção, se a gente consegue capturar algum depoimento de cliente, se a gente consegue algum depoimento falado de algum cliente, falando de como foi a experiência dele lá na nossa empresa, se a gente consegue pegar avaliações do Google, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, ó, de uma empresa nossa, aqui, Autoconfiança, Oficina Mecânica. Vamos lá. Aqui nós temos as avaliações no Google. Se a gente pega aqui uma avaliação qualquer, por exemplo, ó, essa aqui, vamos pegar uma avaliação aqui, ó, essa aqui, ó, que ela está um pouquinho mais elaborada. Ó. Excelente oficina, profissionais muito educados, atenciosos, responsáveis, super indico, parabéns a todos. Se a gente pega e faz uma postagem, né, com esse formato aqui de feedback, ó, com o nome do cliente, tudo certinho, isso aqui traz, né, uma realidade de oficina de fato, né? Então, os vídeos técnicos eles são extremamente importantes e assim nesse ponto aqui essa empresa ela transita muito bem em cima dessa questão de vídeos técnicos. Porém, talvez dá para a gente acrescentar ali também avaliações de clientes, depoimentos, artes com antes e depois, por exemplo, um sistema de arrefecimento, uma imagem do sistema de arrefecimento antes, depois uma imagem do sistema de arrefecimento depois de limpo, já aditivado, né, mostrando ali o depois, o impacto que traz uma boa manutenção, né, uma manutenção técnica de fato. Então seria importante a gente pensar em trazer esse acréscimo, né, agregar também essa questão ali. E aí a gente tem aqui, ó, falta destaques, né, highlights, né? Então, ó, não aparece nenhum destaque salvo no perfil. Vale criar, né? Serviços, depoimentos, localização, promoções, se for o caso da empresa ter. Então, vamos focar aqui, ó, serviços e depoimentos. Aqui é legal, ó. O que seriam os destaques? Os destaques é aqueles íconezinhos que a gente coloca aqui, ó, para poder mostrar algum perfil, algum tipo de post em específico. Vamos lá. Vamos olhar em um outro Instagram aqui, ó. Os destaques são isso aqui, ó. Aqui em família, amigos, aqui, ó, Minas Parques, trabalho. Em uma outra oficina, vamos pegar aqui de uma outra oficina, olha só. Vamos pegar aqui, ó, confiança oficina. O que seriam os destaques aqui de uma outra empresa? Seria isso aqui, ó. BMW,
rotina, Audi, Volkswagen, avaliações de cliente, Ford. Então, o destaque seria essa questão aqui em específico. Ó. E aí, voltando aqui ó, para o Instagram, esse Instagram de exemplo aqui, ainda vou além, ó. A capa dos destaques, né? A gente trabalhar aqui uma capa uniforme, olha só. Todas as capas, elas só mudam o nome da capa de fato. Mas tudo numa mesma cor, numa mesma tonalidade de preto, que é uma das cores da marca. Então, aqui, por exemplo, ó, além da gente colocar os destaques, por exemplo, Audi, Fiat, Volkswagen, Ford, Chevrolet, que aí pode ser serviços específicos dentro daquelas montadoras, né? Então, além da gente poder separar os destaques, tendo escolhido ali as cores da empresa, lembra que a gente falou de cores, né? De trazer sempre uma mesma linha de comunicação, a gente trabalhar ali as capas, né? Para tentar montar as capas com a mesma cor, para ficar tudo numa mesma identidade, no mesmo padrão ali de comunicação. Então, essa questão dos destaques também poderia agregar bastante, né? Aí depois ali, ó, legendas pouco estratégicas, né? Então, ó, as legendas que aparecem são soltas. 2026 começou bem, casa cheia. Olha só, essa legenda ela realmente ela ficou muito vazia, né? A casa cheia, a legenda ficou vazia. Então, assim, ó, talvez a gente tentar trazer ali em cada post deveria ter, por exemplo, problema, o que foi feito, resultado e um CTA. O que é isso? Por exemplo, vamos pegar aqui um post aqui, ó. Esse post aqui, por exemplo, ó, a gente tem ali, ó, realize o teste de bateria em todas as revisões do seu veículo para garantir o melhor funcionamento e não correr risco da queima dos módulos. No caso desse post aqui em específico, a gente tem até uma legenda um pouquinho maior, né? Não está tão crua como essa aqui, ó. 2026 começou bem, casa cheia. Aqui tá mais vazia ainda, né? Tá pior, vamos dizer assim. Essa aqui, ó, ela tem um fator informativo. Porém, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa mesma legenda, que é provável que ela tenha sido digitada realmente. Vamos copiar essa legenda aqui, ó. E vamos abrir aqui, por exemplo, um simples chat GPT aqui, ó. Vamos lá, ó. Olha só. Chat, tem uma mensagem que eu gostaria de colocar em um post de Instagram. E aí eu vou colar a mensagem principal aqui, falando da importância de fazer um teste de bateria, porém, eu gostaria de uma descrição mais técnica, mais profissional, sempre trazendo primeiro a dor, né? O que causa a não conferência daquele item, depois a solução, falando que a gente tem essa solução aqui na oficina Centro Automotivo São Vicente, e logo após, para encerrar ali o post, eu gostaria de trazer um CTA, né, algo que chamasse a atenção ali para o cliente nos contatar, para trazer o veículo para manutenção, para que a gente pudesse dar manutenção aqui no Centro Automotivo São Vicente. E aí, olha só, coloquei aqui o direcionamento, agora eu vou colar a mensagem, olha só, mensagem, referência, referência. Então, olha só. E colei aqui a mesma mensagem, ó, realize o teste de bateria em todas as revisões do seu veículo para garantir o melhor funcionamento, não correr risco de queimar módulo. Olha só. Num simples direcionamento, ó, o ChatGPT ele já vai trazer ali a sugestão. Olha lá. Aqui está uma sugestão de descrição mais profissional. Olha só. Olha o título da postagem. Ó. A bateria do seu veículo vai muito além de apenas a partida no motor. Uma bateria com baixa capacidade ou trabalhando fora das especificações pode provocar falhas no sistema elétrico. E assim ele vai descrevendo a dor. Depois ele traz aqui, ó, aqui no Centro Automotivo, realizamos o teste de bateria com equipamentos específicos e uma avaliação técnica completa. Depois ele vem com o CTA. Agende sua revisão preventiva e faça um teste de bateria. Evite surpresas, projeta de sistema, proteja os sistemas eletrônicos do seu veículo e assim por diante. Olha só. Então, com um simples direcionamento no ChatGPT mesmo, a gente consegue trazer ali um corpo, né? Uma sequência lógica de início, meio e fim, mais encaixado ali para as legendas dentro dos posts que a gente for trabalhar lá no Instagram, ok? Então, a questão ali das legendas é muito importante a gente ficar bem atento nessa questão. Depois,
consistência da postagem, né? Então vamos lá. 48 posts é pouco para o tempo da conta, ou seja, essa empresa ela posta pouco, né? Com pouca frequência. Pelos stories antigos, parece perfil de anos. Sugiro calendário fixo, por exemplo, a gente desenhar ali um cronograma para a gente postar pelo menos 3 vezes por semana, por exemplo, misturando ali, né, bastidor técnico, dica rápida, depoimento, algum tipo de promoção, se for o caso de ter. Então aqui, ó, falando de cronograma, ó, a gente pode pensar em algo, por exemplo, no seguinte sentido, ó, 4 posts por semana, por exemplo. Na segunda-feira, a gente mostrar bastidor técnico. O que é bastidor técnico? É literalmente fazer ali uma postagem de um carro entrando em manutenção, um mecânico trabalhando em alguma coisa de fato lá no carro, por exemplo. Enfim, veja um diagnóstico que encontramos no carro hoje. Então, ele pode ser narrado também por alguém da empresa, ó. Chegou esse carro aqui, olha só o diagnóstico que a gente percebeu que ó, o cliente estava com um problema tal, e a gente está fazendo a seguinte verificação, a conferência, e chegamos a tal conclusão aqui no diagnóstico. Poderia ser um perfil de postagem, também poderia ser um vídeo filmado também, tá com música no fundo, não tem problema. Centro Automotivo São Vicente, sempre trazendo serviço mais técnico e profissional para o seu carro, alguma coisa assim. Aí numa quarta-feira, por exemplo, lá, uma dica rápida, né? Olha só, algo educativo, né? Com caráter educativo, por exemplo, 3 sinais que a sua embreagem está no fim. Chegou um veículo lá com a embreagem que não está bom, por exemplo, alguma coisa assim. Ou até mesmo, nesse caso aqui, pode ser uma postagem neutra, né? Sem ser reels, né? A gente pode ser literalmente um post de imagem mesmo, como se fosse um carrossel, por exemplo. 3 sinais que a embreagem do seu carro pode estar ruim. Pedal alto, pedal duro e alguma coisa nesse sentido, pedal fundo, né? Enfim. Então você pode literalmente desenhar ali um carrossel, por exemplo, com caráter educativo, sempre respeitando, né, no desenho da arte ali, sempre respeitando as cores certinhos para a gente poder ir trazendo uma comunicação bem bacana ali do Instagram da empresa. Na sexta-feira, olha só, depoimentos de antes e depois, depoimento ou antes e depois, né? Se a gente tiver algum depoimento filmado que a gente conseguiu pegar de algum cliente ali, excelente. Se a gente não conseguiu pegar um depoimento falado ali do cliente, que a gente coloca ali um antes e depois, usei o exemplo aí de um sistema de arrefecimento, antes da manutenção e depois da manutenção. Um cliente falando sobre o serviço ou foto de peça velha e peça nova, ou seja, depoimento falado ou ali um recorte de antes e depois, ou peça velha e peça nova, alguma coisa assim, para trazer uma comunicação, aproximar mais o Instagram da oficina com o cliente de fato também, e não para a gente não ter só um caráter técnico. E quando a gente tem só um caráter técnico, pode trazer uma sensação que o Instagram é para mecânico também. E se a gente for olhar, o engajamento dessa empresa ele é muito bom, olha só, ela tem um alcance legal, muita interação, né? Muita gente curte o que a empresa posta. É só talvez a gente ir trazendo também um olhar, né? Que aproxime ainda mais o Instagram da empresa ao cliente final, né? Ali ao o consumidor de fato ali da nossa prestação de serviço. Uma postagem no sábado, né, mostrando ali bastidor e humanização, né? Então, assim, equipe trabalhando, se a empresa funcionar o sábado, né? Se não, pode ser numa quinta-feira, não tem problema. Mas bastidor de humanização, equipe trabalhando, sabadão na oficina, bastidor do dia a dia. Agora, se a empresa não funciona no sábado, por exemplo, pode inverter aqui, né? Por exemplo, ó, traz o bastidor, por exemplo, mais a humanização da equipe trabalhando de fato, traz isso na sexta e traz os depoimentos e os antes e depois no sábado, por exemplo, não tem problema. Mas aqui a gente tem até um cronograma já definido aí, ó, como sugestão para a gente ir poder movimentando ali de fato, né? Então aqui, por exemplo, nos stories, ó, essa empresa ela posta stories quase que diariamente. Inclusive, ó, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ó, tem stories postado aqui. Porém, embora ela poste stories diariamente, os stories ainda são muito informais, né? Então, por exemplo, ó,
Na segunda-feira, vamos postar lá uma enquete, ó. Já trocou o óleo do veículo esse mês? Meio da semana, faz ali um post, né, de um carro que está na oficina ali em manutenção de fato, faz um post específico do veículo, postar realidade da oficina de fato, faz uma foto do estoque, às vezes um postzinho ali no Stories ali, ó, organizando as compras para abastecer o pátio, aí você faz ali um postzinho ali do comprador da empresa, mais ao fim da semana ali, né? Posta alguma coisa sobre o horário de funcionamento para ir reforçando essa comunicação lá no Stories. Então é importante a gente trazer a oficina mecânica de fato para dentro do Stories, né? Para dentro da realidade mesmo. Stories é nada muito editado, nada muito preparado, é dia a dia mesmo, é naturalidade da oficina ali realmente. Estrutura de legenda, né? Então, usar sempre uma estrutura de legenda, de fato, conforme a gente conversou aqui, né? Sempre trazendo o problema, né? O que foi identificado, o que foi feito, o resultado e, no final, sempre trazer o CTA, né? Chame aqui, agende seu horário, venha para o Centro Automotivo São Vicente e assim por diante. Depois, repetição mensal, né? Uma vez por mês. Post tipo carrossel com serviços oferecidos. Fixa no destaque também. Olha só. Pelo menos uma vez por mês, trazer ali um post de carrossel com todos os serviços, né? Ou com bastante serviço que a empresa faz. Serviço em suspensão, aí uma imagem de suspensão ao fundo, serviço de motor, serviço de câmbio, serviço em injeção eletrônica e algo nesse sentido. Trazer também esse perfil de postagem também para os destaques, né? Fixa lá no destaque, que é aqueles destaques ali, ó, que a gente pode colocar por montadora, né? Serviços em Volkswagen, em Fiat, mas a gente pode também colocar o destaque assim, ó, serviços em injeção eletrônica, serviços em suspensão, serviços de alinhamento, serviços de motor e assim por diante. Então, também ir fixando esses posts lá no destaque, né? Uma vez por mês, ó, bastidor de treinamento, certificado da equipe, reforça a autoridade. Olha só, você foi em um evento, por exemplo, né? Aqui a gente tem até uma foto de um evento, ó. Então, aqui é uma foto de uma turma toda, foi até um evento que foi trabalhado com a gente mesmo. Porém, quando você vai no evento, faz mais umas 2 ou 3 fotos, por exemplo, para que você possa utilizar essas imagens em um outro momento. Se a gente vai em treinamento todo mês, tudo certo. Então, a gente tem foto todo mês. Mas se a gente faz treinamento, por exemplo, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, é importante ter esse estoque, de fato, de imagens, sempre mostrando os donos, né, da empresa. Por exemplo, o dono da empresa vai lá e tira uma foto com o certificado, tira uma outra foto com a sala de estudos ao fundo, por exemplo, faz um videozinho falando, ó, nós aqui da Centro Automotivo São Vicente, é muito comum a gente fazer isso em stories, né? Mas fazer isso também para a gente transformar isso em um Reels, por exemplo. Estamos aqui em Juiz de Fora, trabalhando um treinamento, não precisa de falar data, porque aí você pode usar esse vídeo depois também. Estamos aqui no evento tal, no curso tal, fazendo, preparando, nos preparando de fato, adquirindo conhecimento para prestar um serviço de maior qualidade lá aqui no Centro Automotivo, São Vicente, e assim por diante. Então, uma vez por mês, pelo menos ali, ó, mostrar ali imagens, postagens de treinamentos, que a gente está sempre fazendo treinamento, mas sempre com o olhar do seguinte, né? Não fazendo uma foto aleatória do treinamento, sempre aparecendo de fato o dono, às vezes falando, às vezes só tirando foto, mas trazer essa questão também é bem importante ali para a empresa, né? Então, isso dá uns 16, 18 posts, ao que a gente falou até aqui, dá uns 16, 18 posts por mês, né? Ritmo sustentável, sem sobrecarregar quem grava. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, ó, de maneira leve ali, ó, já vai gerar ali uns 16, 18 posts ali por mês, o que traria ali um up bem legal, né, para o ritmo de postagem ali da empresa, que já é uma empresa que performa muito bem aqui, ó. Então aqui a gente, né, fecha aí, ó,
toda a nossa sugestão que talvez poderia ser um próximo passo, vamos dizer assim, sobre posicionamento digital, né, sobre posicionamento de identidade visual, né, de fato. Então, é muito importante que quando o nosso cliente chegue até o nosso Instagram, que ele tenha realmente ali um direcionamento, uma apresentação bem encaixadinha, bem certinha ali de quem somos como empresa. Então, recapitulando, ó, a questão da biografia aqui, né? A questão da bio é importante a gente alinhar. A questão aqui, ó, da harmonização das postagens, né? A gente pensar em algumas capas, alguns perfis sempre trazendo para uma mesma comunicação de cores, né? A gente trazer aqui não só vídeos técnicos, mas a gente trazer questões que também aproximam bastante do nosso cliente final, antes e depois, depoimento de cliente falado, depoimento de cliente escrito, né? A gente montar uma artezinha ali de alguma avaliação no Google que essa empresa possa ter, vídeos específicos de treinamento, rios específicos de serviço de fato, lá no Stories, né? A gente postar muita oficina funcionando, posta ali um carro entrando para manutenção, posta um carro fazendo check-in, alguma questão ali da recepção da empresa, posta também diagnósticos sendo feito, motores sendo montados, e todos posts assim que podem ser posts falados, né, apresentados, né, de fato, mas também podem ser posts sem fala nenhuma, que a gente coloca ali só uma música no fundo, por exemplo. Então, foto do estoque, foto lá do setor de compras, do comprador ali, mexendo no sistema de gestão da empresa. Então, algo muito leve, muito natural, mas a gente aparecer bastante. Foto de produtos específicos que a empresa trabalha, ou então filmagem, né, ali de uma prateleira ali que está organizadinha, faz ali um post, uma filmagem da oficina também. Então, sempre questões muito leves, mas questões que vão fazer diferença e talvez podem trazer um up a mais ali para a divulgação dessa oficina mecânica. Então, aqui a gente finaliza aí a análise de posicionamento digital do Centro Automotivo São Vicente, uma empresa que é cliente aqui da Paulo Maia Consultoria. E aí, se você quer conversar um pouquinho sobre marketing para oficinas mecânicas, se você quer conversar sobre finanças, produtividade, precificação e tudo que envolve gestão de oficina de fato, né? Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em consultoria para oficina mecânica. Clica aqui no link da bio, nos chame, vamos conversar e juntos, né, levar realmente a sua empresa, a sua oficina mecânica ao próximo nível. E é isso.